A Avenida Rio Branco, coração pulsante do centro da cidade, estava tomada por uma forte chuva. O som das gotas batendo nas calçadas de pedra e nas vidraças dos prédios ecoava por toda a rua, criando uma sinfonia caótica e triste. Carlos Silva, o CEO da Tec Brasil, caminhava lentamente, perdido em seus próprios pensamentos, sem se importar com o céu cinzento que parecia refletir seu estado interior. Ele sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, mas havia algo mais pesado ainda que o consumia: a ausência de seu filho Lucas. A separação com sua ex-esposa, Carolina, havia sido difícil. Ela havia levado Lucas para Lisboa, alegando que ele teria melhores oportunidades na Europa. A luta pela guarda do filho se arrastava nos tribunais, e Carlos, embora fosse um homem de negócios de sucesso, se via impotente diante dessa dor. O vazio que sentia dentro de si parecia crescer a cada dia. Sua vida, que antes era cheia de reuniões, contratos milionários e decisões estratégicas, agora se resumia a uma sensação de perda e impotência. Tudo parecia sem sentido, sem o sorriso do filho ao seu lado. Ele se encostou em um poste de iluminação enquanto observava as pessoas correndo apressadas sob seus guarda-chuvas, tentando escapar da tempestade. O vento frio fazia os fios de cabelo colarem em sua testa, mas ele não se importava. Seus olhos estavam distantes, focados no nada. A dor que sentia pela distância de Lucas era uma dor silenciosa, mas que o rasgava por dentro. Ele lembrava das tardes no parque, quando Lucas corria ao seu redor, rindo, com os cabelos loiros balançando ao vento. Era isso que ele mais sentia falta: a ausência do riso inocente do filho em sua casa. Foi então que uma voz interrompeu seus pensamentos. Uma menina, com cerca de 10 anos, vestindo roupas velhas e um capuz que mal cobria seus cabelos molhados, se aproximou dele. Ela tinha o olhar sério, mas seus olhos transmitiam uma bondade que contrastava com o cenário ao seu redor. Carlos a observou com uma mistura de surpresa e curiosidade. "Você também está chorando de fome?" A pergunta da menina foi simples, mas cortante, como uma flecha lançada diretamente ao seu peito. Carlos ficou atônito por um momento. Ele não esperava ouvir algo assim de uma criança. A frase da menina foi como um espelho, refletindo o que ele estava sentindo de maneira tão direta que o deixou sem palavras. A saudade, a dor, a solidão. Talvez ele estivesse chorando por mais do que a ausência de Lucas. Ele estava chorando pela perda de algo que não sabia como recuperar. Mas a fome. A menina estava se referindo à fome que ele sentia por dentro, uma fome que nada, nem dinheiro, poderia saciar. Não estou chorando de fome", respondeu Carlos com uma voz rouca. "Estou apenas sentindo falta de alguém." Ele não sabia por que estava compartilhando isso com uma estranha, mas algo na menina fazia ele se abrir. A simplicidade daquela criança, que provavelmente não sabia o que era ter uma vida confortável, tocava seu coração de uma forma que ele não conseguia explicar. A menina sorriu de forma tímida, como se entendesse, e então lhe ofereceu um pedaço de pão que estava guardado em um saco plástico. Carlos olhou para o pão, aparentemente simples, mas naquele momento parecia o maior gesto de generosidade que ele já recebera. Ele hesitou por um segundo, mas aceitou. Não pelo pão em si, mas pela forma como aquilo o fez refletir sobre a vida que estava levando. "Obrigado", disse ele, pegando o pão com as mãos trêmulas. A menina se apresentou como Isabela Costa, uma criança que, ao contrário de muitos outros, não parecia ter medo de falar com um estranho. Ela tinha a franqueza e a sabedoria que só a experiência da rua poderia proporcionar. Ela explicou que vivia nas ruas, que seu pai havia morrido e sua mãe se afastara, deixando-a sozinha. Isabela tinha uma história triste, mas ela falava sobre isso com uma calma impressionante para alguém tão jovem. "Você vive nas ruas?" Carlos perguntou, sentindo o nó apertar mais forte em seu peito. Ele não conseguia compreender como uma criança tão pequena poderia estar sozinha, sem um teto, sem carinho. "Onde você dorme?" "Eu durmo onde dá", ela respondeu como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Às vezes é numa praça, outras vezes numa marquise, onde der para me abrigar da chuva." Seus olhos eram profundos,
e, ao mesmo tempo, refletiam uma tristeza que Carlos não queria encarar. Mas e sua família? Você tem algum lugar para ir? Ele sabia que a pergunta era insensível, mas não conseguia evitar. O choque e a pena tomavam conta dele. Se você está gostando dessa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe de onde você está assistindo. A sua participação é muito importante para nós. Como ela havia chegado àquele ponto? Como uma criança podia ser deixada à mercê da violência, da fome e da solidão nas ruas da cidade? Minha mãe, ela me deixou. Foi para um lugar onde não posso ir. Isabela olhou para baixo, como se estivesse lembrando de algo que preferia esquecer. Carlos não perguntou mais nada sobre isso. O peso daquelas palavras estava claro demais para ser ignorado. Eles continuaram a conversar enquanto caminhavam pela calçada, o cheiro da chuva misturado com o das ruas. Isabela parecia não se importar com o frio, com a chuva ou com o desconforto de estar ali. Ela estava em paz consigo mesma de uma maneira que Carlos não conseguia entender. De repente, um pensamento passou pela mente de Carlos. Enquanto ele se lamentava pela ausência de seu filho, havia milhares de crianças como Isabela vivendo nas ruas sem a proteção e o amor de uma família. Ele sentiu uma raiva interna contra a vida, contra a sociedade que permitia que aquilo acontecesse. Mas, ao mesmo tempo, ele se sentia impotente porque não sabia como ajudar. Você sabe onde posso ficar um tempo para me abrigar da chuva? Isabela perguntou, interrompendo seus pensamentos. Ela olhou para ele com um olhar que, embora inocente, trazia uma expectativa silenciosa. Carlos não sabia o que dizer. Ele não podia deixar uma criança sozinha na chuva. Não podia deixá-la seguir por aquele caminho sem sequer saber o que o futuro lhe reservava. Olhou em volta. Seu olhar fixou-se no prédio imponente da Tec Brasil, onde ele sabia que uma reunião com investidores internacionais estava acontecendo naquele exato momento. Ele deveria estar lá. Mas, ao invés disso, ele olhou para Isabela e tomou uma decisão. Ele não podia deixá-la sozinha. Ele não podia ignorar sua dor. Ele sabia o que significava estar sozinho no mundo, e ninguém deveria passar por isso. Eu vou te ajudar, disse ele, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. Vamos até o meu escritório. Lá você pode se aquecer e descansar um pouco. Isabela olhou para ele com um sorriso tímido, e Carlos, por um momento, sentiu-se mais próximo de alguém do que havia se sentido em muito tempo. No meio da chuva, sob a pressão de uma reunião importante, ele encontrou algo que estava perdido em sua vida. Um momento de genuína conexão. Algo que a riqueza e o sucesso nunca poderiam dar. Algo que o dinheiro não podia comprar. Enquanto seguiam pelas ruas com Carlos oferecendo seu guarda-chuva para Isabela, ele refletiu sobre o que estava deixando para trás. Os investidores estavam esperando por ele. A reunião da Tec Brasil era crucial. Mas algo dentro dele dizia que o encontro com Isabela era ainda mais importante. A chuva caía forte, mas Carlos não se importava mais com o que estava acontecendo ao seu redor. Ele sabia que naquele momento estava exatamente onde deveria estar. Carlos seguia Isabela pelas ruas desconhecidas do centro da cidade. As calçadas, cobertas por poças d'água, refletiam as luzes fracas dos postes que iluminavam a noite. A chuva tinha diminuído um pouco, mas o céu continuava carregado de nuvens pesadas. A menina, sem pressa, caminhava à frente, como se já estivesse acostumada a se mover pelas ruas e becos que Carlos nunca tinha sequer imaginado existir. O som dos passos apressados de Carlos ecoava no silêncio da noite, e sua mente, cheia de pensamentos conflitantes, tentava absorver tudo o que acontecia. Ele sabia que tinha uma reunião importante, que o destino da Tec Brasil dependia de sua presença, mas algo dentro dele não conseguia deixá-la para trás. Algo maior, mais urgente, chamava sua atenção. "Você mora por aqui?" perguntou Carlos, tentando iniciar uma conversa. Ele sabia que era um terreno delicado, mas não sabia mais como ignorar a situação da menina. Isabela olhou para trás e, com um sorriso triste, respondeu: "Aqui é a minha casa, mas não é fácil. Muitas vezes a gente não sabe o que vai encontrar na próxima esquina, sabe? Mas a rua é onde eu vivo, onde aprendi a sobreviver."
A voz dela tinha uma calma desconcertante, como se a menina já tivesse vivido mais do que sua pouca idade indicava. E sua mãe? Onde ela está? A pergunta saiu de forma espontânea, mas Carlos logo sentiu que havia tocado em algo profundo. Isabela olhou para o chão e, por um momento, o silêncio tomou conta da conversa. Carlos, sem saber o que esperar, parou de caminhar por um instante. Ela sumiu, Isabela disse finalmente, com um tom de voz baixo. Foi tudo muito rápido. A última vez que a vi, ela estava feliz, me levando para comprar algumas coisas no mercado. Eu estava tão contente porque ela disse que talvez iríamos comer alguma coisa diferente naquela noite. Mas no caminho, uma mulher se aproximou dela e ofereceu uns bombons. Depois disso, ela desapareceu. Carlos sentiu uma dor súbita no peito. Como uma criança poderia passar por algo assim? Como uma mulher tão simples, que só queria oferecer a felicidade de um momento à sua filha, poderia ser arrancada da vida dessa maneira? Ele parou por um momento, permitindo que as palavras de Isabela fizessem sentido em sua mente. A mulher era rica, né? Ele perguntou, tentando compreender os detalhes. Isabela assentiu com a cabeça, os olhos fixos no chão. Sim, a mulher usava roupas caras, tinha um perfume forte. Eu vi tudo, mas não entendi o que estava acontecendo. Minha mãe foi até ela porque a mulher tinha uma aparência bondosa, mas no momento que ela comeu os bombons, foi como se ela tivesse desaparecido. Isabela suspirou. Nunca mais a vi. A polícia disse que não tinham pistas e que ninguém sabia de nada. Carlos sentiu um aperto no coração. Ele tentou entender o que estava ouvindo, mas a história de Isabela era algo que ele jamais poderia imaginar passar por alguém. Uma criança perdida nas ruas e uma mãe desaparecida por motivos tão estranhos, tão inexplicáveis. Ele se sentiu impotente, mais uma vez, diante daquela realidade. Você tentou procurar por ela? Perguntar onde ela foi? Carlos perguntou, querendo acreditar que talvez houvesse uma chance de encontrar alguma resposta para aquela história tão trágica. Eu procurei, sim. Isabela olhou para ele, os olhos agora um pouco mais apertados, como se tivesse lembrado de algo doloroso. Mas ninguém sabia. Todo mundo dizia que minha mãe estava louca, que ela devia ter ido embora sozinha, que o sumiço não tinha mistério. Ninguém quis ouvir minha história. Ela parou por um momento, olhando ao longe, e Carlos percebeu que ela estava lutando contra as lágrimas. Eu me sinto sozinha, eu me sinto invisível. Carlos não sabia como reagir àquilo. Ele queria dar um abraço nela, mas algo o impedia. Talvez fosse a diferença de mundos entre eles, a sensação de que ele não tinha o direito de confortá-la. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele dizia que ele precisava fazer algo, precisava ajudá-la de alguma forma. Eles continuaram caminhando por mais alguns minutos e Carlos se viu envolvido por um mar de pensamentos. A dor de Isabela tocava fundo, mais do que ele estava preparado para admitir. Como ele poderia deixar uma criança como ela sozinha? Ele não conseguia mais ignorar a realidade que se desenrolava diante de seus olhos. Ele tinha uma empresa para cuidar, um império de tecnologia, uma reunião que não poderia ser adiada, mas, mesmo assim, estava mais interessado em seguir Isabela, em ouvi-la, em tentar ajudá-la a encontrar algum consolo. Quando chegaram à esquina, Carlos viu o imponente edifício da Tec Brasil. A construção de vidro e aço refletia as luzes da cidade e parecia ainda mais majestosa sob o céu escuro e chuvoso. Isabela olhou para o prédio e Carlos notou que ela parecia saber exatamente para onde estava indo. Você conhece o lugar? Ele perguntou com um tom de surpresa. Sei, sim, ela respondeu sem hesitar. Eu já vi outras pessoas entrando por aqui. Sei onde é a entrada de serviço. Eu costumava ajudar algumas pessoas da segurança, carregar algumas coisas para eles. Carlos se sentiu desconcertado. Não conseguia imaginar uma criança tão pequena já se acostumando com as realidades duras da vida. Era como se ela tivesse sido forçada a crescer antes de sua hora, a aprender a sobreviver em um mundo que não a havia protegido. Escuta, Isabela, disse ele, enquanto olhava para o prédio com uma expressão determinada.
Eu vou te ajudar. Não importa o que aconteça. Eu não vou deixar você sozinha. Mas antes vou te levar para um lugar mais seguro, onde você possa descansar e se aquecer. Eu não posso te deixar aqui, em plena rua, não depois de tudo o que você me contou. Isabela olhou para ele com um sorriso tímido, como se estivesse surpreso pela atitude de Carlos. A princípio, Carlos tinha imaginado que ela ficaria desconfiada, que se afastaria, mas ao contrário, ela deu um passo à frente. Obrigado, senhor, ela disse com a voz baixa, mas cheia de gratidão. Carlos sentiu uma mistura de emoções. Ele estava se comprometendo com algo que não estava preparado para fazer. Era como se ele estivesse começando a entender que a vida era muito mais do que números e contratos, mais do que a corrida pelo sucesso e o prestígio. A verdadeira vida estava ali, naqueles pequenos gestos, naqueles momentos que aconteciam de forma imprevisível e muitas vezes silenciosa. Eles passaram pela entrada lateral do edifício, onde os seguranças estavam mais distraídos. Carlos sentiu um peso no peito ao perceber que estava fazendo algo que poderia comprometer sua imagem, algo que talvez não fosse aprovado pelos executivos da empresa. Mas, naquele momento, ele não queria mais saber disso. Ele queria ser alguém melhor, alguém que olhasse para os outros com empatia, que fizesse a diferença na vida das pessoas, não apenas em sua conta bancária. Ao atravessarem o saguão, Carlos sentiu-se um pouco desconfortável. A frieza do prédio, com suas paredes de vidro e ar-condicionado gelado, parecia não se encaixar com a leveza da presença de Isabela. Ele sabia que ela não pertencia àquele mundo, mas, ao mesmo tempo, ele estava decidido a mostrar-lhe que existia um caminho diferente, uma possibilidade de mudança. Eu vou te ajudar, disse Carlos novamente com firmeza. Você vai ver, vai ficar tudo bem. E com isso, ele a conduziu para uma sala de descanso, onde Isabela poderia se aquecer e descansar um pouco, enquanto ele tentava, ao menos, dar um passo na direção certa. O clima estava tenso no edifício da Tec Brasil. A mistura de modernidade e frieza das paredes de vidro refletia o ambiente corporativo que Carlos Silva conhecia tão bem. Havia sempre uma sensação de distanciamento entre os andares altos, onde os negócios eram discutidos, e as áreas mais baixas, onde a realidade da rua parecia distante, quase inalcançável. Mas, naquele momento, tudo parecia se misturar de uma maneira desconfortável. Isabela, a menina de rua, agora estava dentro do mesmo espaço que Carlos, mas sua presença gerava um descompasso entre os mundos. Os seguranças da Tec Brasil, grandes e imponentes, logo se aproximaram de Isabela assim que ela colocou os pés no lobby do prédio. O mais alto deles, um homem corpulento com expressão severa, olhou para ela com uma mistura de desprezo e impaciência. Isabela estava parada, olhando ao redor com os olhos curiosos de uma criança que nunca havia visto algo assim. Carlos, que já estava alguns passos à frente, se virou ao perceber o movimento dos seguranças e viu a menina sendo cercada. Ei, você aí, o que está fazendo aqui? Disse o segurança com um tom autoritário. Aqui não é lugar para você. Carlos sentiu o peito apertar, a raiva e a indignação subindo de forma incontrolável. Ele sabia que o prédio tinha regras, mas também sabia que havia espaço para a humanidade, para a compaixão. Não podia permitir que Isabela fosse tratada daquela maneira, ainda mais depois de tudo o que ela lhe havia contado. Ele avançou rapidamente em direção aos seguranças, o peso da autoridade que possuía na empresa se tornando visível, mas sua voz, mais do que qualquer cargo, era cheia de firmeza e emoção. Deixe-a em paz, Carlos exclamou parado diante do segurança. Ela está comigo. Eu a convidei para entrar. O segurança o olhou surpreso, hesitando por um momento. O estigma de quem não pertencia àquele ambiente era óbvio, mas Carlos não estava disposto a retroceder. Ele sabia que estava desafiando as normas, mas naquele instante, isso não parecia importar. Senhor Silva, o segurança falou com um tom mais baixo, mas ainda assim desafiador. Desculpe, mas essa menina não pode estar aqui. Precisamos pedir que ela se retire. Ela vai ficar, Carlos disse com firmeza, e ao ver o semblante desconcertado do segurança, ele continuou. Vou pessoalmente garantir que ela seja tratada com respeito. Agora, por favor,
Saiam do caminho. O segurança não ousou contradizê-lo, mas seu olhar carregava uma mistura de irritação e reprovação. Ele se afastou e, antes que a situação piorasse, Carlos tomou a mão de Isabela e a guiou até o elevador. O silêncio no ambiente foi pesado, como se todos os olhos ao redor estivessem observando. Carlos sentiu um peso no peito, mas também uma sensação de alívio. Ele não podia mais ignorar a dor que o mundo invisível de Isabela representava. A sensação de estar se distanciando da vida real, daquela vida simples que ele um dia conheceu, tornou-se insuportável. O elevador subiu lentamente e, dentro de sua mente, Carlos se viu preso em um turbilhão de sentimentos. Ele não sabia o que esperava ao fazer aquilo. Ele sabia que sua imagem, tão cuidadosamente construída, estava sendo desafiada naquele exato momento. A preocupação com os investidores, a pressão para entregar resultados excepcionais para Renata Albuquerque, sua mentora e principal investidora, o incomodava mais do que gostaria de admitir. Renata Albuquerque, a mulher com quem Carlos compartilhava uma relação de confiança e respeito há anos, era sua principal aliada. Ela foi a responsável por ajudá-lo a moldar a Tech Brasil, transformando-a na potência de tecnologia que era hoje. O IPO da empresa estava prestes a acontecer, e todos os olhos estavam voltados para o futuro da companhia. O que acontecesse com a Tech Brasil poderia mudar a vida de Carlos e os rumos da empresa. Renata sempre fora clara. Nada de distrações. O foco é o futuro da Tech Brasil, Carlos. Mas naquele momento, o futuro da Tech Brasil não parecia ser a única coisa que importava para ele. Isabela, com sua história de dor e abandono, havia tocado algo profundo dentro dele. A menina não deveria estar nas ruas, e ele não poderia, com boa consciência, ignorá-la, independentemente das consequências. Quando Carlos finalmente chegou ao andar onde Renata o esperava, ele se sentiu como se estivesse cruzando uma linha invisível. Ele já sabia que sua decisão de ajudar Isabela não seria bem recebida. Renata sempre tinha uma visão pragmática, uma visão focada no lucro e na ascensão da empresa. Para ela, qualquer coisa que ameaçasse isso era vista como um risco. E naquele momento, Carlos sentiu o peso dessa expectativa. Carlos, finalmente você chegou, Renata disse com um sorriso cordial, mas havia uma frieza em sua voz. Ela o observou com um olhar que ele conhecia muito bem. Renata não era de perder tempo com gentilezas. A reunião precisa começar agora. Temos que garantir que tudo esteja alinhado para o IPO. Você está pronto? Carlos respirou fundo, tentando não demonstrar o conflito interno que o consumia. Ele sabia que aquela reunião era vital, que a pressão sobre seus ombros aumentava a cada minuto que passava. Mas, ao mesmo tempo, o rosto de Isabela, suas palavras e a dor em seus olhos não saíam de sua mente. Sim, estou pronto, Carlos disse, mas sua voz carregava um peso diferente. Ele estava tentando se convencer de que sua prioridade era a Tech Brasil, que o futuro da empresa dependia de suas decisões. Mas, no fundo, ele sabia que algo dentro dele estava mudando. Ele não podia simplesmente ignorar aquilo. Não podia se desligar da realidade de Isabela, nem das muitas outras crianças e pessoas que viviam em condições tão extremas. Durante a reunião, Renata não perdeu tempo e começou a falar com confiança sobre os investimentos, as previsões de crescimento e os números do IPO. Carlos ouvia, mas sua mente estava longe dali. Cada palavra de Renata parecia distante, como se ele estivesse imerso em uma nuvem espessa. Ele sabia que a empresa estava prestes a alcançar novos patamares de sucesso, mas, ao mesmo tempo, sentia uma desconexão entre os números e a vida real. A reunião terminou mais rápido do que ele esperava. Renata o observou atentamente, como sempre fazia quando algo não estava bem. Carlos, você está bem? Parece distraído hoje. Não é como você. O que está acontecendo? Carlos forçou um sorriso. Estou bem, Renata. Apenas algumas coisas pessoais para resolver. Renata não disse mais nada, mas o olhar dela dizia tudo. Ela sabia que Carlos estava escondendo algo, mas também sabia que ele nunca falava sobre sua vida pessoal. Carlos, sempre tão focado na empresa, agora estava dividido, e isso, para Renata, era um sinal de alerta.
Quando Carlos voltou para o prédio, o cenário que encontrou era bem diferente daquele que ele tinha imaginado. Isabela estava novamente sendo tratada com desdém pelos seguranças. A garota estava parada no canto do saguão, os olhos baixos, como se já estivesse acostumada a ser ignorada. A cena o atingiu como um soco no estômago. Ele sabia que deveria ter agido mais rápido, que não poderia ter deixado que isso acontecesse novamente. Ele não podia mais esconder sua responsabilidade em relação a Isabela, nem seu próprio desconforto com a situação. Olhando para os seguranças, Carlos tomou uma decisão difícil. Ele sabia que seria um confronto, mas estava disposto a enfrentá-lo. Ela vai ficar aqui comigo, Carlos disse com firmeza, aproximando-se de Isabela e com um gesto simples, guiando-a para perto de si. Os seguranças, mais uma vez, olharam uns para os outros, mas nenhum se atreveu a questioná-lo. Carlos sabia que, ao fazer aquilo, ele estava se colocando contra o sistema, contra as regras estabelecidas. Mas em seu coração, sentia que estava fazendo a coisa certa. Ele não poderia mais viver em um mundo onde a dor de Isabela e de tantos outros fosse ignorada. Ele tinha uma missão a cumprir, e essa missão não se resumia apenas aos números e ao sucesso da Tec Brasil. A missão dele era, agora, olhar para aqueles que mais precisavam dele e talvez começar a fazer a diferença na vida de uma criança que ele nunca pensou que encontraria. A tarde estava cinza, como se o próprio céu estivesse refletindo a atmosfera de tensão que dominava a vida de Carlos Silva. As sombras das grandes construções ao redor de sua sala de escritório na Tec Brasil não faziam jus ao sol radiante que Carlos uma vez conhecera. O peso das escolhas e o fardo da responsabilidade estavam se tornando mais pesados a cada dia. Mas a decisão que ele tomara de ir atrás da verdade por trás do desaparecimento de Tatiane Santos, mãe de Isabela, não poderia ser ignorada. Ele sabia que agora estava em uma rota perigosa, não apenas para a Tec Brasil, mas também para ele mesmo. Ao seu lado estava Ricardo Souza, um advogado experiente que sempre o guiou com precisão em momentos delicados. Ricardo, no entanto, sabia que dessa vez a situação era diferente. O que parecia ser apenas mais uma questão empresarial, logo se transformou em um mistério muito mais pessoal e envolvente. O advogado se sentou à mesa, os papéis e documentos espalhados ao redor, e começou a revisar as informações que haviam sido coletadas até o momento. Carlos, as pistas que encontramos são desconcertantes. Aparentemente, a internação de Tatiane em uma clínica psiquiátrica não foi acidental. Não há registros oficiais sobre ela e tudo indica que foi feita sob um nome falso, Ricardo disse, folheando rapidamente os papéis. Carlos se sentou na cadeira de couro escuro, pressionando as mãos contra os olhos, tentando compreender a gravidade da situação. Ele se lembrava da primeira vez que conheceu Renata Albuquerque, a matriarca da Tec Brasil, uma mulher imponente e respeitada, cuja visão e influência haviam sido fundamentais para o sucesso da empresa. Mas agora, olhando para os documentos, o elo entre Renata e o desaparecimento de Tatiane estava ficando claro, e a realidade de que ela poderia estar envolvida em algo tão obscuro o fazia se sentir como se estivesse caindo em um abismo sem fim. Renata, não posso acreditar nisso, Ricardo. Como isso é possível? Carlos murmurou, a raiva começando a tomar forma. Como ela pode ter se envolvido nisso? Ricardo olhou diretamente para Carlos, com uma expressão grave, antes de responder. A ligação entre Renata e a clínica psiquiátrica é clara. Ela foi uma das responsáveis pela internação de Tatiane, e pelos documentos, o nome falso utilizado não foi um erro. Isso foi planejado, e se isso for verdade, ela tentou encobrir algo muito maior. Carlos balançou a cabeça, sentindo-se atordoado. Ele sempre confiou em Renata. Ela era sua mentora, sua parceira e a mulher que sempre teve uma visão mais pragmática, mais voltada para o futuro. Mas isso era algo que ele não podia ignorar. Ele estava lidando com algo muito mais grave do que simplesmente um erro corporativo. Mas por quê? Qual seria o motivo para esconder isso? O que ela tinha a ganhar com isso? Carlos perguntou,
a mente funcionando freneticamente para tentar juntar as peças do quebra-cabeça. Bem, os documentos que encontramos mostram que Tatiane trabalhou na casa de Renata por um período considerável. Ela era empregada doméstica lá e há indícios de que o relacionamento entre Tatiane e Felipe Albuquerque, sobrinho de Renata, não era apenas profissional. Há rumores de um envolvimento íntimo entre eles. Se isso for verdade, e se Renata souber, isso poderia destruir sua imagem pública, afetar a Tec Brasil de maneiras que ninguém imaginaria, explicou Ricardo com a gravidade que a situação exigia. A menção do nome de Felipe Albuquerque cortou o ar como uma faca afiada. Felipe sempre foi uma presença ausente nas reuniões, um homem que passava despercebido na maioria das vezes, mas ao ouvir seu nome associado a um escândalo tão pesado, Carlos sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele já sabia que as famílias influentes escondem segredos, mas agora, aqueles segredos pareciam estar bem mais próximos de sua realidade do que ele imaginava. Felipe, isso não faz sentido. Ele é o sobrinho da Renata, sempre esteve ao lado dela nos negócios. Como ele poderia estar envolvido com alguém como Tatiane? Carlos se perguntou, sua voz cheia de incredulidade. Talvez por isso a tentativa de encobrir o escândalo tenha sido tão desesperada. Uma pessoa rica e poderosa não pode permitir que um erro como esse venha à tona, especialmente quando se trata de alguém da própria família. Se Renata estava tentando esconder o envolvimento de Felipe com Tatiane, a internação de Tatiane em uma clínica psiquiátrica sob um nome falso poderia ser uma forma de proteger a reputação de ambos. E agora, estamos diante de um cenário onde, para proteger sua família, ela envolveu sua empresa, a Tec Brasil, em um emaranhado de mentiras e manipulação. Carlos sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Ele não sabia mais em quem podia confiar. Renata, que sempre foi sua aliada, agora parecia ser parte do problema. E Felipe? Era impossível acreditar que a situação havia se transformado em algo tão complicado e sombrio. As ramificações disso seriam gigantescas, e se fosse verdade, Carlos sabia que não poderia simplesmente ignorar. Ele olhou para Ricardo com uma expressão resoluta. Precisamos continuar investigando. Não podemos deixar que isso acabe aqui. Se Renata está envolvida, precisamos agir rapidamente. E mais importante, Isabela tem o direito de saber a verdade sobre sua mãe. Ricardo concordou com a cabeça. Sim, mas devemos ter cuidado. A Tec Brasil não é apenas uma empresa. É uma entidade poderosa. E Renata tem aliados muito influentes. Se formos rápidos demais, podemos colocar tudo a perder. Precisamos ser estratégicos, Carlos. Carlos sabia que Ricardo estava certo. A situação era mais complexa do que ele imaginava. Era uma guerra de poder e ele estava no centro dela. Ele não podia simplesmente deixar tudo que construiu ser destruído pela busca pela verdade. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia permitir que o sofrimento de Isabela e o mistério sobre sua mãe fosse ignorado. Ele não poderia se esconder atrás de sua empresa e fingir que nada estava acontecendo. Enquanto refletia sobre os próximos passos, o peso da responsabilidade se intensificava. Não era apenas a Tec Brasil em jogo. Era sua própria moralidade, sua responsabilidade para com Isabela, e a verdade que ele agora estava decidido a desvendar, independentemente das consequências. Carlos levantou-se da cadeira, determinado. Vamos avançar com a investigação. Quero que tudo seja revelado. Não importa quem precise ser exposto. Ricardo olhou para ele, impressionado com a determinação de Carlos. Está bem. Mas lembre-se, Carlos, o que estamos fazendo não é apenas uma questão de justiça para Isabela. Isso pode colocar em risco tudo o que você construiu. Precisamos estar preparados para as consequências. Carlos respirou fundo, ciente de que o caminho à frente seria perigoso. Mas algo dentro dele sabia que, por mais que a Tec Brasil fosse importante, o que realmente importava agora era fazer o que era certo. Ele não poderia mais se esconder das sombras do passado. Ele tinha que enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. O futuro de Isabela e a sua própria redenção dependiam disso. O telefone de Carlos vibrou.
interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Renata. A tela mostrava as palavras frias e diretas. Carlos, preciso falar com você. A reunião está marcada para amanhã. Não me faça esperar. Carlos olhou para o celular com um suspiro. Ele sabia que a reunião de amanhã seria crucial, mas por dentro ele já sentia que nada seria o mesmo. O sol já estava começando a se esconder por trás das colinas que circundavam a cidade, mas dentro do elegante salão de reuniões da Tec Brasil, as lâmpadas fluorescentes iluminavam os rostos tensos dos participantes, criando um ambiente gelado e impessoal. O poder, a riqueza e os negócios estavam em jogo ali, mas naquela sala, mais do que qualquer outra coisa, o confronto de verdades ocultas estava prestes a acontecer. Carlos Silva estava sentado à mesa de vidro, seus dedos trêmulos tocando levemente a borda. O peso da responsabilidade se fazia sentir de maneira avassaladora, como se o ar tivesse se tornado denso e insuportável. Ele sabia que aquele momento era definitivo. Hoje tudo mudaria. Ele encarava a pilha de documentos espalhados à sua frente, evidências irrefutáveis que envolviam Renata Albuquerque e a família dela em um esquema de mentiras, manipulação e até crimes. Ricardo Souza, ao seu lado, observava de longe, atento a qualquer movimento. O advogado estava ciente do que estava prestes a acontecer, mas ele também sabia que o que Carlos estava prestes a fazer não seria apenas um desafio a Renata. Seria uma decisão que abalaria os alicerces da Tec Brasil e a vida de todos ali presentes. Mas mais importante ainda, ele sabia que Carlos estava agindo pela justiça, pela menina Isabela e por Tatiane Santos, sua mãe desaparecida. A verdade não poderia mais ser ignorada. A reunião do conselho estava prestes a começar. O silêncio na sala era palpável. Renata Albuquerque entrou com sua postura firme, como sempre, e tomou seu lugar à mesa. Seus olhos pareciam mais sombrios do que o habitual, e Carlos sabia que ela sabia o que estava prestes a acontecer. Seu semblante, porém, não revelava um sinal sequer de preocupação. Ela estava ali, como uma estrategista experiente, pronta para enfrentar qualquer ameaça que pudesse surgir. Ela era a matriarca, a controladora. Ou pelo menos, ela pensava que ainda poderia ser. Bom dia a todos, Renata disse com sua voz profunda, tentando estabelecer sua autoridade no ambiente. Vamos começar esta reunião e discutir o futuro da Tec Brasil, como sempre fazemos. Carlos a observou, seu olhar intenso e fixo. Ele estava preparado. Não havia mais espaço para tergiversações. Não havia mais espaço para jogar com a verdade. A hora da revelação havia chegado. Ele não poderia mais proteger Renata. E talvez fosse tarde demais para proteger a si mesmo. Renata, Carlos disse, sua voz soando mais grave do que ele esperava. Eu tenho algo muito sério para discutir com todos vocês, algo que envolve a Tec Brasil e o que eu descobri sobre o passado da sua família. O murmúrio de surpresa percorreu a sala. O clima tenso aumentou instantaneamente, mas Renata não alterou seu olhar. Ela sabia que, se alguém fosse confrontá-la, seria Carlos, mas ele ainda não sabia o que ela sabia. Carlos, se isso se refere ao futuro da empresa, vamos ser objetivos, Renata respondeu, tentando manter a calma. Mas havia uma leve tensão em sua voz, um indício de que ela sabia que a situação estava prestes a se tornar descontrolada. Carlos respirou fundo. Isso não se refere apenas ao futuro da empresa, Renata. Isso se refere ao seu envolvimento pessoal em um caso que já causou sofrimento a uma criança e a uma mulher. E isso se refere à forma como você tentou esconder a verdade, ocultando crimes e manipulando situações. A sala ficou em completo silêncio. Todos na mesa estavam aguardando, não apenas ansiosos pela verdade, mas também chocados com a ousadia de Carlos. Você está me acusando de quê exatamente? Renata perguntou, mas sua voz tremia levemente, uma fissura em sua fachada de frieza. Carlos levantou-se lentamente e, com firmeza, colocou uma série de documentos na mesa. Esses são os registros médicos de Tatiane Santos, a mãe de Isabela.
A mulher que você fez internar em uma clínica psiquiátrica com um nome falso depois de ela desaparecer misteriosamente. Eu encontrei as evidências que provam que você estava envolvida nisso, Renata. Você tentou esconder a verdade e, pior, fez com que ela fosse silenciada. Tatiane não estava louca. Ela estava sendo manipulada. E a razão de tudo isso foi para esconder um segredo muito mais sujo. A sala foi tomada por um murmúrio de indignação e surpresa. Renata, embora mantendo a postura, estava visivelmente mais tensa. Ela sabia que, naquela hora, a maré já tinha virado contra ela. Você está mentindo, Carlos, ela disse, mas sua voz já não parecia tão confiante quanto antes. Você não tem provas de nada disso. Eu tenho todas as provas que preciso, Carlos respondeu, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Você tentou manipular não só a verdade, mas também o futuro de Isabela. E é por isso que vou expor tudo. Foi então que Felipe Albuquerque, sobrinho de Renata, entrou na sala. Seus olhos estavam fixos em Carlos, mas ele sabia que a conversa tinha tomado rumos inesperados. O jovem sempre esteve nas sombras, em segundo plano, sem chamar muita atenção, mas agora ele estava ali, sendo forçado a confrontar o próprio legado de sua família. Eu confirmo, Felipe disse com uma voz mais suave do que Carlos imaginava. A verdade é exatamente como ele está dizendo. Minha tia, Renata, estava envolvida no caso de Tatiane Santos. E eu sabia de tudo. O choque percorreu a sala como uma onda. Felipe Albuquerque, o jovem sempre tão reservado, acabara de confirmar a acusação mais grave contra sua tia. O silêncio que se seguiu foi profundo e devastador. Carlos sentiu que a tensão na sala se transformava em um clima de expectativa. Agora tudo estava exposto. Renata olhou para Felipe com olhos cheios de raiva e desespero. Você não pode fazer isso, Felipe. Você não entende o que está em jogo aqui. Eu entendo muito bem, tia, Felipe respondeu calmamente. Mas não posso mais viver com essa mentira. Isabela merece saber a verdade. Tatiane não merecia o que aconteceu com ela. Renata não conseguia mais controlar a situação. Sua postura altiva agora estava completamente abalada. Ela se levantou da cadeira e, com uma expressão de frustração, falou em tom baixo, quase sussurrando. Você acha que me importa o que acontece com a Tec Brasil? A reputação da empresa? A minha imagem? Não há nada mais importante do que isso. Carlos a encarou com firmeza, sem pestanejar. A verdade, Renata, é mais importante do que qualquer outra coisa. Você pode tentar esconder o que fez, mas agora todos sabem. O que você fez com Tatiane e Isabela não ficará impune. A revelação foi devastadora. A tensão na sala era palpável, e Carlos sabia que naquele momento ele havia vencido. Ele havia colocado a verdade à frente daquilo que até então parecia ser mais importante, o império da Tec Brasil. Mas, ao olhar para Isabela, que estava ali na sala com os olhos fixos no chão, Carlos sabia que a verdadeira vitória não era sobre a empresa, mas sobre a justiça que ele finalmente estava conseguindo alcançar. Renata, diante da pressão e do escândalo, tentou minimizar as acusações, mas todos ali sabiam que era tarde demais. O impacto já estava feito. Ela olhou para Carlos uma última vez e, com uma expressão de derrota, disse: Você destruiu tudo. Não, Renata, você destruiu tudo ao tentar esconder a verdade, Carlos respondeu com firmeza. Agora, a justiça para Isabela e Tatiane será a minha prioridade, e não vou mais me importar com o que vou perder. Eu vou fazer o que é certo. Carlos saiu da sala com a sensação de que, finalmente, estava fazendo o que precisava ser feito. A luta por Isabela e pela verdade tinha apenas começado, mas agora ele sabia que nada mais poderia pará-lo. Ele estava pronto para lutar, não apenas contra a corrupção da sua própria empresa, mas por algo muito mais importante: a dignidade e a justiça para aquelas que haviam sido esquecidas. Após o confronto que abalou os alicerces da Tec Brasil, a empresa passou por uma reestruturação radical. A revelação de Renata Albuquerque, como culpada de uma trama de manipulação e encobrimento, não apenas arruinou sua reputação, mas também deu início a uma grande transformação dentro da empresa. O clima na sede da Tec Brasil era completamente diferente. O brilho das inovações e o peso das decisões empresariais
estavam agora envolvidos em uma atmosfera de recomeço e reconstrução. Carlos Silva, o novo comandante da nave Tec Brasil, agora tinha a responsabilidade de não só restaurar a imagem da empresa, mas também de lidar com o legado que Renata deixara para trás. O peso dessa responsabilidade, no entanto, não parecia sobrecarregá-lo, mas, pelo contrário, parecia ser o combustível que ele precisava para seguir adiante. A decisão de afastar Renata de suas funções e assumir pessoalmente o controle do rumo da empresa foi uma das mais difíceis da sua carreira, mas ele sabia que não havia mais volta. A responsabilidade maior estava com a justiça para Isabela e sua mãe, Tatiane. Enquanto a empresa se reestruturava, Carlos também passava por sua própria transformação interna. Sua visão sobre o mundo dos negócios e sobre a vida em si havia mudado completamente. Ele começara sua jornada como um homem focado no sucesso financeiro, mas o que ele havia vivido nos últimos meses o ensinara que há coisas muito mais importantes na vida do que números em uma planilha. A vida real, com suas alegrias, tragédias e recomeços, agora parecia ser sua verdadeira missão. Isabela, que antes se via nas ruas, entregue à dureza da vida e à solidão, agora estava protegida e amparada. A transição para a nova vida foi um desafio para ela. A menina de olhos grandes e brilhantes, que havia se tornado quase invisível para o mundo, agora estava cercada por afeto e segurança. O carinho de Carlos, o apoio de Mariana e a oportunidade de viver uma vida diferente lhe davam forças para seguir em frente. No início, Isabela sentia-se desconfortável no novo ambiente. As memórias de sua vida nas ruas ainda pesavam em seus ombros, mas aos poucos ela foi se permitindo acolher o afeto, a bondade e a oportunidade de recomeçar. Carlos, que se tornara uma figura de autoridade na vida de Isabela, agora também passava a se sentir, de maneira inesperada, como um pai temporário. Ele a viu crescer ao longo das semanas, de uma menina insegura e traumatizada para uma jovem com sonhos e expectativas para o futuro. O fato de ter sido parte da transformação de Isabela tocou profundamente Carlos, e ele se viu refletindo sobre o que realmente significava ser responsável por outra vida. As questões do passado, suas próprias inseguranças e o peso de ser o líder da maior empresa de tecnologia do Brasil estavam ficando para trás. O que mais o tocava era a construção do laço com Isabela e com o que ela representava, o recomeço de uma vida, a chance de mudança e de novos caminhos. A recuperação de Tatiane Santos também foi algo profundamente emotivo. Depois de ser liberada da clínica psiquiátrica e finalmente reunir-se com sua filha, a relação entre as duas começou a se reconstituir, mas o processo de cura seria longo. Tatiane ainda carregava as cicatrizes de seu desaparecimento forçado, mas o fato de estar com Isabela novamente lhe dava forças para continuar. Ao olhar para sua filha, Tatiane sabia que sua missão ainda não estava completa e que ela teria que reconstruir sua própria identidade antes de poder ser a mãe completa que Isabela merecia. Mas a confiança de que estava de volta ao lado da filha e que o futuro delas poderia ser diferente era tudo o que ela precisava para começar o processo de cura. Os desafios eram evidentes, mas a esperança estava lá. Tatiane e Isabela agora estavam juntas, e com Carlos ao lado delas, o apoio se tornava inquebrantável. Mesmo que os desafios da vida ainda se apresentassem, elas estavam agora em um ambiente seguro, onde poderiam crescer e se redescobrir. E o mais importante, elas tinham Carlos como um pilar em suas vidas. Quanto a Carlos e Mariana, sua relação estava se refazendo lentamente. A separação e as tensões passadas não desapareceriam da noite para o dia. Mas ambos estavam cientes de que, ao redor deles, havia algo muito mais importante, uma chance de se reconectar. Mariana, que sempre foi a parceira estratégica de Carlos, agora via-o de uma forma diferente. Ela o observava não mais como o homem de negócios imbatível, mas como o homem que agora tinha coragem de enfrentar suas falhas, sua vulnerabilidade e o peso do que ele realmente tinha de mais importante, as relações humanas. Carlos e Mariana começaram a reconstruir sua relação.
com base no que eles aprenderam ao longo dessa jornada tumultuada. As noites de conversas sinceras, os olhares de cumplicidade e as trocas de carinho eram agora as sementes de uma nova confiança. O que antes parecia perdido, parecia agora estar sendo reencontrado. Eles estavam prontos para uma fase que passava pela compreensão e pelo perdão, por deixar para trás os erros do passado e abrir caminho para um futuro onde o amor e o respeito estivessem em primeiro plano. Ao observar sua nova vida, Carlos não pôde deixar de refletir sobre a jornada que ele percorreu. Desde o homem perdido sob a chuva, que sentia um vazio imenso dentro de si, até o pai temporário que agora tinha o poder de mudar a vida de alguém. Ele se deu conta de que a verdadeira grandeza não estava nas cifras de seu império corporativo, mas na capacidade de mudar a vida de uma pessoa, de reconstruir uma história, de oferecer um futuro de esperanças e possibilidades. Ele agora via o significado da vida além dos números, além das reuniões e dos acordos corporativos. A verdadeira transformação não estava apenas nas conquistas empresariais, mas na transformação pessoal que ele experimentara. Enquanto Isabela, Tatiane, Lucas e Mariana caminhavam para um futuro repleto de promessas, Carlos se sentia completo. Ele havia vivido uma grande revolução interna, e aquele recomeço junto de sua nova família era a maior vitória que ele poderia ter conquistado. O homem que antes não sabia o que era amar de verdade, agora se via cercado de um amor genuíno, de uma nova perspectiva, e mais forte do que nunca para enfrentar qualquer desafio que o futuro trouxesse. A história terminou com uma sensação de completude, com todos os personagens seguindo seus novos caminhos. Carlos, Isabela, Lucas e Mariana estavam prontos para reescrever suas vidas, sabendo que, mesmo nas situações mais improváveis, havia sempre espaço para redenção e para novos recomeços. Eles haviam encontrado um novo significado para suas vidas, e isso os unia de forma indestrutível. A jornada deles, antes marcada pela dor e pela luta, agora era uma jornada de esperança, de amor e de renovação. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.